Por que será que o gato tem tanto problema renal? Será que existe uma justificativa para isso? Hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. Meu nome é Cibele, sou médica veterinária e especializada em felinos e hoje eu quero trabalhar esse tipo de dúvida, de questão que eu já recebi de muitos tutores, principalmente aqueles que têm vários gatinhos e percebem a constância de problema renal nos gatinhos idosos e às vezes nem idosos ainda. O que eu preciso que vocês entendam? O gato é um animal que tem um pouco mais de facilidade de desenvolver a doença renal por vários fatores. E eu vou contar agora esses fatores para que você saiba mitigar, tirar esses fatores da vida do gatinho de vocês. Primeiro fator que faz com que o gato tenha mais facilidade com doença renal. Ele é um animal que não é um grande bebedor de água. Por quê? Porque ele obteria a água do alimento. Isso eu já conversei e expliquei de uma forma bem detalhada no nosso vídeo sobre como estimular o gato a tomar água, que está aqui no canal. Mas o gato ele não é um animal que toma água pura. E por isso, muitas das vezes, ele passa a vida sem tomar a quantidade ideal de água. Então pensa que é como se fosse uma pessoa que, né, deveria tomar 2 litros de água por dia e ao invés disso está tomando 1,5, entendeu? Isso a médio e longo prazo vai gerar problema para aquela pessoa, para qualquer pessoa, porque o rim precisa de 2 litros para ele fazer o serviço dele. Ele está sempre trabalhando com pouco líquido, ele está sempre tendo de ficar sobrecarregado, porque está faltando líquido para ele. Então isso gera problema em qualquer espécie. A gente tem que tomar a quantidade certa de água. E isso é um erro que acontece com muitos gatos. Por isso que eu falo que hidratar gato é investimento. Você investe para não ter que pagar nefrologista no futuro. Segundo fator, o gato tem proporcionalmente menos néfrons que os outros mamíferos, né? O que eu quero dizer com isso? O néfron é a célulazinha do rim, né? Então, se a gente for, por exemplo, comparar com o cachorro, que é o pet, né? Que a gente tem ali de comparação mais próximo, o gato ele tem proporcionalmente menos néfrons que o cachorro, né? Em comparação a peso. Então, isso já faz com que ele tenha um pouquinho mais de facilidade. O gato não é um animal que tem centro de sede tão bem desenvolvido quanto os cães, quanto nós, seres humanos. Então, comparativamente a outros mamíferos, isso também facilita o problema renal. Se eu tenho um animal que já não toma muito água e já não é um animal que sente muita sede, problemas. Além disso, gente, a doença renal é o que a gente chama de doença insidiosa. O que eu quero dizer com isso? Ela é uma doença que nos estágios iniciais não dá sinal clínico. Ela não se apresenta, ela não demonstra. Você não olha para um gato que está no nível 1 de doença renal e nível 2 de doença renal, você não olha para ele e fala, nossa, esse gato está com cara de renal. Porque ela é uma doença que a gente descobre nos estágios iniciais no check-up. E para isso a gente precisa que o gato faça check-up. E às vezes esse check-up tem que ser o check-up próprio, aquele check-up com ultrassom, que não é um check-up que infelizmente é muito feito. Por isso que quando o gatinho ele faz 7 anos, o check-up do gato já muda. Porque ele passa a ser um animalzinho já considerado idoso, e aí o check-up dele já tem ultrassom, exame de urina. Por quê? Porque a doença renal já pode estar ali, né? Os gatos idosos já têm mais facilidade com o desenvolvimento de doença renal. Então a gente já colocou esse check-up maior. E porque a doença renal não se apresenta. Se você ficar esperando o teu gato começar a ter vômito, começar a tomar muita água, começar a fazer o xixizão para achar que ele possa ter doença renal, que são alguns sinais de doença renal, você só vai descobrir quando teu gato estiver nos estágios finais de doença renal e não nos estágios iniciais. E a gente consegue trabalhar, melhorar a vida e aumentar muito o tempo de sobrevida quando a gente descobre o problema renal no estágio inicial e não no estágio final. Então esse também é um grande problema que nós precisamos de trabalhar, que muitas vezes nós não sabemos, né? E a gente precisa de cuidar. E é por isso que hoje a gente percebe mais doença renal. E além disso, como último fator, eu tenho, né, a questão de que
Se a gente for olhar, né, há 10 anos atrás, a gente não tinha tantos gatos idosos como nós temos hoje. Então, como nós melhoramos os serviços veterinários, melhoramos os cuidados, o conhecimento chegou mais à população, né? A dieta foi melhorando, a gente foi tendo gatinhos que estão cada vez vivendo mais. E conforme eles vão vivendo mais, a gente vai tendo mais incidência de problemas crônicos. E um dos principais, eu acho que o principal problema crônico do gato é problema renal. Eu falo que às vezes eu tenho um cliente que cuida super bem do gato. O que eu acho que esse gato pode ter quando ficar idoso? Problema renal. Porque às vezes mesmo cuidando bem, a gente não consegue fazer o gato tomar muita água. E o rim do gato, né, é um rinzinho mais sensível. Outra coisa que também facilita problema renal em gato é, muitas das vezes a gente faz as castrações ali com baixo custo, né? Aquelas castrações que a gente não sabe muito bem como foram as anestesias, foram muito baratas, você sabe que você não pagou por um anestesista, você pagou R$150, R$200, R$300 uma castração, você não pagou o anestesista. Então alguém só foi lá e colocou medicação, não era uma pessoa especializada, não era uma anestesia equilibrada, e isso muitas vezes gera sim uma lesão renal. Só que ela não é perceptível, porque esses gatos estão filhotes, eles são jovens. Isso vai ter impacto lá na frente. E isso também impacta no aumento da incidência de problemas renais. Então agora que você já sabe quais são esses fatores, você tem condições de evitar esses fatores na vida do seu gatinho. E evite, gente, evite, porque a gente não quer gatinho doente renal na nossa vida. E se você gostou desse conteúdo, achou ele importante, compartilha com seus amigos gateiros, já me segue aqui, comenta aqui qual desses fatores você não conhecia e fala aqui qual é o próximo vídeo que você quer saber sobre gatinhos.